O programa de hoje é sobre o silêncio, é sobre a arte, é sobre a morte. Um retrato cultural sobre o contraste histórico dos cemitérios. Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, disse: "Você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com a sua cultura." As lentes da nossa câmera estão abertas para Clarissa Grassi, a guria do cemitério e especialista tumular. Seja muito bem-vindo ao programa A Voz do Artista. Clarissa, sabemos que além da arquitetura, epitáfios e esculturas, a Cidade dos Mortos é cheia de mistérios e curiosidades. Como isso surgiu em sua vida? Eu perdi minha avó aos 8 anos de idade e durante 9 meses eu acompanhei toda a doença dela, as idas aos hospitais, o retorno até em casa e todos os cuidados que foram dados a ela. Eu acabei, de certa forma, me aproximando da morte. E a primeira vez que eu vim aqui no cemitério municipal São Francisco de Paula foi justamente quando ela faleceu. Eu tinha 8 anos de idade. Sempre foi um lugar que eu gostava de visitar. Me chamava muita atenção as esculturas, ficava me perguntando de quem eram esses túmulos, quem teriam sido essas pessoas. E sempre tive essa curiosidade. Durante um trabalho institucional no cemitério particular, eu acabei tendo contato com um material sobre arte tumular, que despertou muito o meu interesse e me fez aprofundar, digamos assim, na literatura e começar a pesquisar o cemitério. Foi um olhar que começou primeiro com a escultura, depois eu fui abrindo esse olhar e pesquisando o cemitério como um todo. Isso já faz 18 anos, né? E acabou se tornando uma paixão e mais tarde acabou virando aí o meu instrumento de trabalho. Podemos dizer que o seu livro, Um Olhar, a Arte no Silêncio, é uma verdadeira exposição cultural, com 152 páginas que transcendem o sentimento de morte e nos levam a grandes reflexões. Queremos saber como foi fotografar e investigar tantas histórias interessantes. O processo do livro em si foi justamente trazer um novo olhar sobre as esculturas do cemitério. Então, eu parti dos detalhes, porque o que eu percebi é que as pessoas tinham uma resistência muito grande em enxergar essas esculturas como obras de arte, em função de estarem adornando túmulos. Então, foi todo um processo de desconstrução dessas esculturas, partindo dos detalhes, sem contextualizar o tudo, e num segundo momento entrar em contato com a família, buscar
buscar saber a história desse túmulo, o que teria motivado a escolha dessa escultura. Então foi um processo muito interessante, porque eu passei a conhecer não apenas a história desses túmulos, mas também a história dessas famílias. Então, como eu disse anteriormente, foi um olhar que foi se alargando, né? Eu parti da estética da arte tumular e dos seus significados para ir conhecendo um pouquinho da história dessas famílias, que de certa forma também foram desvelando a história de Curitiba. A gente percebe que existe muito preconceito com relação à arte tumular. É difícil para as pessoas se afastarem dessa ideia de morte, né, do cemitério como um lugar de morte, de repositório de morte, para enxergar a estética do espaço. Então o trabalho desse livro foi justamente começar um olhar diferente sobre a história do cemitério, sobre seus personagens, a partir da estética desses túmulos. E obviamente eu fui conhecendo um pouquinho mais dessa cidade dos mortos e conhecendo de uma forma contrária, digamos assim, do fim para o começo, a história da cidade de Curitiba. Sabemos também que você é uma mestra em sociologia. Como você transmite tamanha cultura às pessoas? Bom, o meu mestrado em sociologia foi justamente sobre o cemitério, de que forma o cemitério municipal São Francisco de Paula reverbera a cidade de Curitiba, ou seja, tudo de Curitiba que a gente pode encontrar aqui, né? Então foi um processo muito interessante, porque eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais a dinâmica do cemitério como cidade dos mortos. E eu acho que a paixão, você amar fazer aquilo que você faz, talvez seja a tônica para conseguir conquistar o olhar das pessoas, para trazer um novo olhar sobre esses espaços, sem esse peso que a morte tem, mostrar que existe sim beleza, que existe toda uma história, que esses lugares podem contar a nossa história e a história da nossa cidade. Então, toda vez que eu procuro escrever um texto, fazer uma visita guiada, a ideia é tentar desmistificar o olhar das pessoas, mostrar o quanto da cidade dos vivos está contido na cidade dos mortos. Então, para isso, eu uso tanto a simbologia da arte tumular, a arquitetura, a estética em si, os materiais, mostrando para as pessoas que, assim como a cidade de Curitiba tem nas suas fachadas, nas suas construções um pouco da nossa história, essa história também está aqui dentro do cemitério para contar um pouquinho, né, do passado, da memória dessas pessoas que se foram. O cemitério ele pode ser colocado como um espaço de constituição de memória, porque é aqui que essas famílias, através da forma como elas vão construir esses túmulos, os materiais que elas vão utilizar, vão contar um pouquinho sobre essa pessoa que se foi e vão fazer com que, de certa forma, essa memória permaneça, mesmo depois da morte, mesmo depois do esquecimento. Então, compartilhar esse conhecimento é talvez o veículo, o viés que mais satisfaz um pesquisador, porque a gente consegue levar outras pessoas esse mesmo olhar apaixonado que o próprio pesquisador tem sobre o seu objeto de pesquisa. O Cemitério Municipal São Francisco de Paula é a necrópole mais antiga de Curitiba, e ali estão sepultadas as principais personalidades paranaenses. Conta um pouco sobre a história desse Campo Santo. O Cemitério Municipal São Francisco de Paula é o primeiro cemitério de Curitiba, o mais antigo, portanto, e ele foi inaugurado em 1º de dezembro de 1854, quando, numa época que já passou a se proibir os sepultamentos dentro das igrejas, que era chamado sepultamento ad sanctus, né? Faz parte de um discurso higienista esse afastamento entre mortos e vivos, porque até então a maioria das pessoas era sepultada dentro das igrejas ou em terrenos contíguos às igrejas. E por uma questão de saúde pública é proibido esse tipo de sepultamento. Aqui onde nós estamos é talvez uma das áreas mais antigas do São Francisco de Paula, em que a gente acha esses túmulos bem característicos do século XIX, feitos em mármore, muitas vezes importados de países como Itália, Portugal, França, até mesmo Alemanha.
E é interessante a gente olhar de que forma o olhar das pessoas vai se modificando ao longo do tempo. Então, como a questão da simbologia, né, impregnada aí dessa crença numa vida posterior, e o cemitério ele foi crescendo. Primeiro ele foi alargado e depois todas as outras reformas que aconteceram foram sendo feitas de fundos. Ele foi sendo aumentado nessa parte dos fundos. Atualmente ele tem 51.414 metros quadrados e 5.743 túmulos, que abrigam aí cerca de 96 mil sepultamentos. Aqui é possível a gente encontrar grande parte da história de Curitiba e do Paraná. São inúmeras as personalidades, desde o nosso herói, o Barão do Cerro Azul, nós temos a Maria Bueno, a milagreira mais conhecida aqui em Curitiba, e que traz aí fiéis de inúmeras partes do Brasil. Nós temos músicos como o Ivo do Blindagem, como também o Antônio Melilo, Benedito Nicolau dos Santos. Nós temos a família Senfelder, dos pianos de Senfelder, a família Cine, da Bebida Cine, também a família Leão, do Agostinho Hermelino de Leão Júnior, que foi o fundador da Mate Leão. Então é possível a gente ter um contato com músicos, artistas, Alfredo Anderson, Guido Viaro, todos eles estão aqui dentro. Então é interessante que quando a gente começa a caminhar e conhecer essas histórias, automaticamente a gente está conhecendo um pouquinho da história da nossa cidade. E é possível explorar quase que qualquer assunto a partir do cemitério. A gente pode falar de futebol, de política, de músicos, de artistas visuais, de personalidades negras. Nós temos inúmeros túmulos, como por exemplo o túmulo da Sociedade Beneficente Operária, o túmulo da 13 de Maio, que foi o segundo clube negro do Brasil, né? Havia antigamente o túmulo dos trabalhadores nas indústrias de erva mate. Então todas as linhas de progresso pela qual a cidade passou também, de certa forma, se firmaram aqui dentro. E é através das construções que a gente vai ter acesso a essas informações, seja através do discurso que os epitáfios trazem, né, nos remetendo a quem foram essas pessoas em vida ou a crença que elas tinham, seja através dos materiais, dos modismos, tudo isso nos remete a esse passado. E acessar aqui, eu brinco e falo que essa área aqui é o nosso centro histórico. Por quê? É o nosso Largo da Ordem, porque é aqui que começa a história da necrópole de Curitiba, a história dos mortos aqui em Curitiba. E conhecê-la é também conhecer um pouquinho do Batel, da parte onde existem os mausoléus da nossa periferia, onde existem os túmulos mais contemporâneos, mais afastados do centro. É um mergulho no hoje, no ontem e também no amanhã, porque de certa forma visitar os cemitérios também nos faz pensar na nossa finitude e que a nossa permanência aqui é temporária. Os cemitérios são condomínios culturais de diversos povos. E descobrimos que nesse mesmo cemitério existe uma pirâmide impressionante que chegou a fazer parte de um filme. Conta um pouco sobre os mistérios desse monumento tumular. Bom, esse aqui talvez seja um dos túmulos mais curiosos, que desperte mais a curiosidade das pessoas por toda a simbologia que ele carrega. A gente dificilmente pensa nas pirâmides como túmulos, né? Mas é o que elas são túmulos. E nesse caso aqui, esse túmulo da família Glasser, ele na verdade é uma réplica de um mausoléu que existe na cidade de Milão, na Itália. E ele traz toda essa questão da simbologia, né, egípcia, mas ele traz uma simbologia já um pouco corrompida, digamos assim, né? Porque essa esfinge, na verdade, não é uma esfinge egípcia, mas essa é a esfinge grega, aquela que coloca o Édipo, né, numa charada, decifra-me ou te devoro. Então dá para ver que ela tem a cabeça de carneiro, os seios desnudos, né, o rosto de uma mulher e o corpo de leão. A esfinge egípcia, na verdade, ela é o corpo de um leão e a cabeça de um homem.
a gente tem a sacerdotisa também, mas na verdade esse túmulo ele traz toda essa simbologia egípcia, né, para dentro do cemitério. E teve realmente períodos em que houve uma egiptomania, assim como teve períodos paranistas, como o túmulo, outro túmulo que eu gravei, que a gente ficou em frente, que tem as araucárias como tema, e isso reitera essa ideia de como a nossa cultura, o nosso imaginário visual também está presente dentro do cemitério. E obviamente quando a gente começa a estudar esses túmulos, é possível ver símbolos diferenciados, construções pitorescas. Então é uma verdadeira cidade que pode ser descoberta através da simbologia desses túmulos. Na arte tumular é muito presente essa questão do significado, né? Todos os adornos que são colocados nos túmulos, eles trazem um significado que nos remete a diferentes ideais, religiões, culturas, né? É interessante desvelar toda essa carga simbólica que esses túmulos trazem. Muitas vezes, até mesmo pelo pertencimento à maçonaria, por exemplo, os maçons fazem uso muito frequente dessa simbologia egípcia, né? Então, é possível a gente conhecer também a identidade cultural de outros cemitérios, de outros povos que não somente o nosso. Então, nós vamos ver túmulos com influências alemãs, italianas, portuguesas, enfim, é uma diversidade que fica plasmada na forma como se construíram esses túmulos. E o legal é poder desvendar essas imagens e seus significados passeando nessa necrópole, né? Necro, morte, polis, cidade, na cidade dos mortos. Clarissa, a Voz do Artista trouxe duas convidadas que desejam te mandar uma mensagem de carinho. Oi amiga, tudo bem? Me deram só 30 segundos para falar de vocês, é tão pouquinho, mas eu vou fazer o meu possível. Queria te dizer que você é uma amiga incrível, é uma mulher incrível. O que você faz, poucas pessoas fazem. A força que você tem, poucas pessoas têm. Né? Lidar com a morte, lidar com o luto, lidar com famílias enlutadas, lidar com a preservação da memória, lidar com a história das pessoas, com a ancestralidade, tudo isso tem um peso e você paga essa conta, mas você faz isso com tanto amor, com tanta paixão, né? Você gosta tanto daquilo que faz que torna você uma mulher especial, única. Não consigo ver mais ninguém fazendo isso que você faz. E além disso, você é uma amiga incrível, parceira, muito feliz de ter encontrado você na minha vida, nessa existência. Espero que a gente siga juntos em outras experiências. Te amo muito, não deu para ser em 30 segundos, mas tudo bem. Eu sou Robertson Maurício Cordeiro Nunes, sou servidor concursado da Fundação Cultural de Curitiba, onde atuo há 30 anos. E atualmente eu sou o coordenador do Centro de Documentação da Casa da Memória. Eu conheci a Clarissa aqui mesmo na Fundação Cultural, há alguns anos, porque ela vinha fazer pesquisas, né, dentro da área dos cemitérios, na qual ela é especialista e até uma referência. E dessas pesquisas resultaram alguns livros e tem um DVD, e inclusive a gente tem aqui no nosso acervo, né, para consulta local. Ana Robertson, muito obrigada pela mensagem, pelo vídeo que vocês gravaram e pelo carinho. No imaginário popular, o cemitério está envolto a diversas lendas, situações curiosas e até mesmo engraçadas. Compartilha conosco alguma história assim? É muito interessante ver como o cemitério desperta essa curiosidade. Ninguém nunca voltou do outro lado para contar pra gente como é a morte, o que acontece. E é muito comum nós vermos lendas envolvidas na questão do cemitério. Seja a lenda do capa preta, seja a lenda da noiva, da loira fantasma, né? São histórias e é interessante quando a gente começa a pesquisar outros cemitérios, porque você vê que essas histórias se repetem, só que em contextos um pouquinho diferentes, né? No caso, por exemplo, a gente tem aqui um túmulo com esse tecido por cima, né? É um monolito que marca a sepultura do professor Szymon Kossobudzki, um médico polonês que foi cirurgião na Santa Casa de Misericórdia. E, na verdade, a simbologia do tecido sobre o monolito tem essa conotação de luto.
Mas eu já vi em cidades, por exemplo, atribuírem ao túmulo que tem essa cobertura do tecido a lenda do capa preta, que seria o rapaz que vai a um baile, é sempre sozinho, conhece uma moça muito bonita, dança com ela, só que essa moça é muito fria, muito gelada. Então ele tira o seu casaco, a sua capa e coloca sobre a moça para que ela se aqueça. E a leva até em casa. E no dia seguinte vai buscar a capa dele, né, esse casaco dele, e se surpreende ao tocar a campainha e um casal de velhinhos atendê-lo. E quando ele questiona sobre essa moça, os velhinhos dizem: não, mas ela está morta. E eles vêm até o cemitério e ao chegar no cemitério, quando os pais mostram o túmulo onde ela está sepultada, essa capa, né, está por cima do túmulo. Então muitas pessoas acabam fazendo alusões a essa questão do tecido sobre o monolito como uma questão de significado, como se fosse o túmulo da capa preta. E é uma coisa que quando a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo aí essas curiosidades, essas minúcias, essas lendas que envolvem o cemitério, por justamente ser um lugar onde a gente marca o final da existência de uma pessoa com tantos símbolos, né? E nos remete a essa curiosidade sobre o outro lado, que a gente não conhece e ninguém voltou para contar. No cemitério de La Madeleine, na cidade de Ames, na França, encontra-se o túmulo do famoso escritor Júlio Verne. Sua lápide é envolta em grandes mistérios e simbologias ocultas. Podemos dizer que no cemitério municipal de Curitiba também existem túmulos misteriosos? É muito interessante quando a gente pesquisa justamente essa simbologia para ver o pertencimento a algumas sociedades, né? É muito comum ver túmulos com uma temática maçônica, inclusive muitas lojas maçônicas possuem seus próprios túmulos, e diferenciações, sigilos, símbolos que determinam o pertencimento a algum grupo, alguma irmandade, alguma fraternidade, né? Então é interessante a gente ver como essa cidade também se demarca sobre as suas crenças, né? Então, quando a gente pensa no cemitério, a gente tem que pensar numa pequena cidade. Ele vai ter a sua área mais antiga, o seu bairro mais antigo, com as suas construções do século XIX, tem as áreas mais contemporâneas, e essa linha do tempo, digamos assim, da ocupação do cemitério, muitas vezes fica visível justamente pela arquitetura. E como eu disse anteriormente, olhar para esses símbolos é uma forma que nós temos também de entender um pouquinho da dinâmica das crenças de pertencimento dessas pessoas, né? Assim como, de certa forma, a gente busca se representar na nossa casa, as famílias também buscam representar nessa morada dos mortos. E cada período, cada modismo, digamos assim, vai ficar impresso aqui dentro também. Não só pelas tipologias construtivas, como também pelas referências arquitetônicas, porque o cemitério, diferente da Cidade dos Vivos, ele acaba tendo uma ocupação um pouco mais lenta. Então essa paisagem, ela vai sofrer menos intervenções que a cidade em si. Então isso propicia que a gente consiga encontrar elementos característicos do século XIX ainda dentro da necrópole. E obviamente é interessante olhar a forma como, quando a gente alcança um ponto alto como esse que eu estou agora, como a Cidade dos Mortos acaba se confundindo na linha com a Cidade dos Vivos, né? Esses cemitérios oitocentistas do século XIX, eles vão se misturar aí com as cidades, mas vão continuar contendo essa visão de morte, essa forma como a gente se relaciona com a morte, e que vai ser determinante de toda essa simbologia que os túmulos vão carregar. Quanto mais contemporâneo, mais racional esse olhar, mais afastado em relação à religião e em relação à morte. Quanto mais nós formos para trás, para o passado, nós vamos ver mais a influência da religião, né? Os túmulos carregados de símbolos que negam a morte como o final da nossa existência e que reiteram essa ideia de que a morte é renascimento para uma outra vida que não nesse plano. Então é pitoresco, é curioso. Sempre existem aqueles túmulos com uma arquitetura diferenciada, seja pelo gosto da família ou seja até mesmo pela vontade
dos familiares de fazer algo diferente daquilo que é usual, digamos assim, nos cemitérios. Então é muito curioso lançar esse olhar túmulo a túmulo, de forma a conhecer um pouquinho da visão dessas pessoas ao longo aí de mais de 160 anos de existência. Clarissa, qual o cemitério mais curioso do mundo você gostaria de conhecer e por quê? É interessante porque as pessoas sempre me perguntam qual o cemitério mais curioso, qual cemitério você gostaria de conhecer, e eu sempre digo que não existe cemitério que não vale a pena ser pesquisado. Por quê? Cada cemitério, a sua forma, acaba trazendo um conjunto de elementos que vai falar muito sobre aquela cidade. Você conhece muito dos vivos conhecendo o seu cemitério mais antigo. Então eu não tenho um cemitério apenas que eu acho mais curioso e que eu gostaria de conhecer. Eu gosto de conhecer todos. Obviamente, quando a gente fala de cemitérios monumentais, aqueles na Itália, em Milão, em Gênova, o Père Lachaise em Paris, o cemitério Zapanta na Romênia, que é conhecido como Cemitério Feliz, todos eles têm um discurso que faz com que eles sejam únicos. E essa é a parte mais interessante de se conhecer um cemitério. Qual é o discurso? Quais são os materiais geológicos, por exemplo, que existem naquela região? Quais as tecnologias construtivas aquele povo domina e que vão acabar sendo plasmadas na maneira de construir os túmulos? Tudo isso vai me falar sobre aquela cidade e, de certa forma, vai fazer com que esse cemitério seja peculiar, com que ele seja único. Então, não que exista uma forma mais ou menos curiosa de se sepultar. Todas elas vão trazer um pouquinho da história daquele povo, da sua crença, da sua economia, daquilo que eles dominavam e tinham em abundância. Tá aí o segredo de conhecer o cemitério. Não existe cemitério que não seja legal de ser pesquisado e de ser conhecido. As mansões e tudo mais, tem o nosso centro histórico, tem o nosso Largo da Ordem, mas tem o Largo da Ordem também. Transferiu o governo para Castro e levou a força policial junto. Então Curitiba ficou à deriva. E os maragatos invadiram a cidade. E logo em seguida baixam outra postura determinando o quê? Está proibido o sepultamento dentro das igrejas. Então aqueles ervateiros que tinham seus palacetes na cidade vão passar a ter seus mausoléus aqui no cemitério. 9 meses depois da abertura do cemitério vão ser os primeiros sepultamentos. O João Guelph, pintor, fez parte do movimento paranista. Está aqui, onde só Deus sabe. Ele segura o lírio porque é um sinal de pureza, porque ele não teria consumado o casamento dele com Maria. São tantas informações interessantes que eu tenho certeza que aguçamos a curiosidade de muitas pessoas, principalmente dos profissionais da cultura. Como é feito o seu trabalho com as visitas guiadas e como as pessoas fazem para conhecer mais a arte nos cemitérios? O trabalho das visitas guiadas por enquanto está suspenso temporariamente, mas as visitas acontecem uma vez ao mês. Nós temos 3 modalidades de visitação. Tem a visita padrão, que é um apanhado sobre a história de São Francisco de Paula, suas maiores personalidades. Nós temos as visitas guiadas temáticas, que é quando a gente aborda um tema em específico, ou seja, fazemos um trajeto sobre futebol, mulheres pioneiras, personalidades negras, e os temas são múltiplos, né? E daí esse é feito uma vez ao mês e é sempre uma visita inédita, ou seja, só acontece naquele mês, que é a temática. E temos a visita noturna também, à noite, que segue o mesmo trajeto da visita padrão, mas acontece à noite, geralmente em noites de lua cheia. É uma forma da gente conhecer um pouquinho o cemitério sobre um olhar diferente, né? À noite, explorando um pouco desse mito, né, que tem em volta do cemitério, de ser um lugar assombrado. E na verdade é até interessante ver o quanto as pessoas entram mais sérias e saem mais leves, por ver que tudo faz parte assim de uma construção social. Clarissa, muito obrigada pela sua entrevista.
Assim como eu, muitas pessoas ficaram encantadas com seu trabalho. Mal posso esperar para ir em uma de suas visitas guiadas. Jennifer, eu queria agradecer o convite para falar um pouquinho aqui na Voz do Artista. Queria agradecer ao Robertson, a Ana Cláudia também, e convidar todos vocês para conhecerem um pouquinho mais da nossa cidade a partir de um ponto de vista um pouco pitoresco, do fim para o começo. Muito obrigada pela oportunidade e espero que de alguma forma a gente possa suscitar a curiosidade das pessoas sobre esse patrimônio da cidade de Curitiba. Agradecemos aos nossos parceiros Copa Roca, Missara Semijoias e Espaço Carete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, Cult, e até o próximo programa.